Estúdio ok, luz ok, microfone ok. Falta só uma claquete. Gravando. Oi todo mundo, meu nome é Iana, eu tenho 36 anos. Eu decidi que esse ano eu ia me desafiar. Ia fazer algumas mudanças e uma delas envolvia me expor mais. Não ficar com medo do julgamento alheio, não ficar com medo de falar minhas opiniões, não ficar com vergonha de contar sobre os meus defeitos, as minhas lutas, não ter medo, basicamente, de existir. Ocupar espaços e viver minha própria vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar, de analisar, de aprender, de estudar, mas chegou um momento que eu me sentia uma obesa mental, que é o que a gente fala quando você tem muito conteúdo, você faz muitas associações, mas você não solta isso, você não leva para o mundo real. Esse é um problema, inclusive, pode ser mais para frente o objeto de um vídeo, que é sobre a questão da intelectualidade e como ela às vezes pode, em excesso, nos impedir de agir. Mas isso não é para agora. Vocês vão ver que eu tenho uma ligeira tendência a devagar. Pois bem, eu decidi que hoje seria o dia que eu iria postar meu primeiro vídeo no YouTube com alguns propósitos. Dentre eles, compartilhar minhas vivências e aprendizados com os outros, respeitar e contar a minha história, porque falar também é um processo de cura. Quando a gente compartilha a nossa história, a gente ajuda as outras pessoas, porque cria uma conexão, tanto pelos desafios quanto pelos aprendizados. Por mais que a gente goste de teoria, técnica e que elas sejam muito importantes para embasar tudo que a gente vai falar, é a história, é a narrativa, é o exemplo humano que conduz a gente pelo mundo e nos ajuda a nos conectar uns com os outros. Então, não tenho a pretensão de vir aqui dar uma aula do que fazer e o que não fazer. Não tenho a pretensão de vir aqui numa posição de quem já resolveu tudo. Eu tô aqui enquanto uma pessoa que ainda está caminhando, que está descobrindo coisas, pensando sobre elas, que é uma característica minha. Então eu quero ajudar pessoas com meus aprendizados, contando a minha história e me ajudando ao mesmo tempo. Eu acho que existe uma sabedoria nesse processo da gente evoluir, melhorar, enquanto a gente se ajuda, porque nunca é uma via de mão única. Não existe uma pessoa que só ensina e uma pessoa que só aprende. Estamos todos aqui para ensinar e para aprender. Então, dentro do meu escopo pessoal, meu desafio é me expor mais, porque eu, por muitos anos, tinha um ideal de perfeição e tudo aquilo que não se encaixava nesse ideal, eu tinha uma tendência a negar. Tá chovendo lá fora. E eu gosto muito de chuva, então eu acho que é um bom presságio. E por que que eu acho que esse é um momento? Porque nós estamos vivendo, enquanto sociedade, um período muito complicado, em que as pessoas têm muito mais facilidade para performar uma vida que não é real. E eu não quero aqui chover no molhado, porque essa é uma discussão que já existe há bastante tempo, a sociedade tem essa tendência a fazer movimentos. Então, quando surgiram as redes sociais e a possibilidade de qualquer pessoa produzir o próprio conteúdo, começou todo esse processo da perfeição, você esconder, né, certas partes e mostrar outras, e hoje já existe um movimento contrário, que as pessoas não querem mais pessoas perfeitas. E esse debate da perfeição me lembra os mitos gregos, as histórias clássicas, né? Porque os heróis de antigamente eram perfeitos. Eles eram o ideal daquilo que nós, enquanto seres humanos, deveríamos procurar ao longo da vida. Então, eles eram naturalmente justos, bons, íntegros. E era interessante no sentido de você almejar aquilo ali, aquilo te inspirar. Mas é complicado quando nós somos falhos, que erramos, que caímos e que levantamos, temos só isso como modelo. A gente começa a ter uma idealização e tudo aquilo que a gente não se encaixa tende a jogar para baixo do tapete e não lidar com aquilo. E hoje eu percebo que desde as novelas até as redes sociais, da literatura, as artes de forma geral, que as artes são, né, um reflexo do que a gente está vivendo enquanto sociedade, eu percebo que existe um gosto muito maior pelos personagens que são falhos, pelos famosos vilões,
que inclusive está tendo todo um movimento de humanização desses vilões, né? Vocês podem ver, a Disney fez muitos filmes recentemente humanizando esses vilões, pessoas que não são necessariamente boazinhas, perfeitas, que fazem tudo certo, porque a gente cria uma identificação muito maior. E eu vejo isso um progresso até no autoacolhimento que a gente vem tendo enquanto humanidade, que a gente vem admitindo que a gente não é perfeito. Nenhum erro, alecrins dourados. Quer dizer, a maioria de nós. Então, eu vejo que hoje tá valendo muito mais a pena a gente se expor, contar mesmo, não depois que está resolvido, mas enquanto está em processo de fermentação, porque isso faz com que o nosso discurso seja o discurso da pessoa que ainda está também na busca de mudar. Porque senão cria um distanciamento muito grande. Ah, eu já resolvi isso, fiz assim, assim, assim. E parece simples na teoria. Mas a pessoa que escuta isso, ela fala, cara, essa pessoa que tá falando é muito melhor do que eu, porque eu não tô conseguindo, não tô dando conta. Para mim não tá sendo fácil. E o progresso, gente, pessoal, não é linear. A gente vai, a gente volta, a gente melhora muito um aspecto da nossa personalidade, mas em outro aspecto a gente continua estacionado. Às vezes um trauma, a gente fica estacionado ali num determinado gatilho, não consegue amadurecer porque a gente não conseguiu processar, enquanto todos os outros aspectos da nossa vida a gente está conseguindo amadurecer. Então é muito complexo. Muitas vezes quando você, que já resolveu um problema, vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer, eu vejo que às vezes a gente tem uma postura de pai que não lembra mais como é ser adolescente e acha que é muito fácil, que desmerece as dores, acha que é besteira, porque não lembra mais como foi, mas enquanto ele estava passando por isso, para ele era a coisa mais importante do mundo, óbvio. Então, eu tive essas reflexões no ano passado e isso me deu força para começar a criar esses vídeos, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa timidez, em igual medida uma certa vaidade. Tudo é vaidade. Então é muito importante para mim, sempre foi, o que as pessoas achavam de mim, a ponto de às vezes eu preferir me calar para não correr o risco da minha autoimagem ser arranhada. Então tá sendo esse desafio para mim e eu convido vocês para participar. Então, a minha ideia é que eu poste um vídeo por semana com a reflexão da semana que eu andei tendo. Muitas vezes eu posso até me contradizer, porque é uma coisa que eu percebo também, que às vezes a gente chega numa conclusão baseada numa quantidade de informações que a gente teve, mas a gente vive mais um pouquinho, tem novas informações e muda tudo que a gente estava pensando antes. Essas convicções que a gente tem muito de dizer, é assim, eu sei, que é uma coisa que eu já fiz muito na época que eu fazia faculdade de jornalismo e vivia muito só na teoria. Então eu sabia das coisas, porque eu tinha lido sobre elas. Então, às vezes eu enchia a boca para dizer que eu sabia. Mas, depois de ter vivido mesmo e visto que as coisas não são preto no branco, nem sempre a gente chega do outro lado See you on the other side, Ray. com as mesmas ideias, porque a gente viveu e aprendeu uma, duas coisas ali que mudou tudo. Eu pago o pau para as pessoas que fazem análises, porque eu acho que a gente entender os mecanismos por trás dos movimentos dos menores para os maiores, dos internos para os sociais, mundiais, é foda. Sempre vou tentar trazer análises, mas também a vivência é muito importante. A vivência faz com que a gente possa colocar à prova nossos conhecimentos. Só queria dizer isso porque, né, eu acho que é muito legal e vamos continuar. O motivo desse vídeo mesmo é que eu refleti a respeito de quando a gente quer fazer uma mudança grande da nossa vida, algumas coisas que a gente passa e que não é o melhor. Quando a gente quer muito seguir em frente, quando a gente quer muito mudar de fase, e nesse processo que eu mesma tô vivendo, a mudança de ano, querer fazer tudo diferente, realmente ir num lugar onde eu nunca fui antes, criar uma identidade com desafios que eu nunca vivenciei antes, que dá um frio na barriga, porque não é conhecido, você não sabe para onde que você vai, parece que você tá mudando quem você é e quem você vai se tornar, enfim, altas perguntas. Mas o que eu quero dizer, quando você quer fazer uma mudança muito grande na sua vida, você tende a querer negar tudo aquilo que você já viveu e que não foi bom.
Na psicologia se fala, né, sobre repressão, reprimir um trauma, reprimir uma vivência. Às vezes a pessoa nem lembra daquilo, ela joga pro inconsciente, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu fiz isso alguns anos atrás. Eu queria mudar muito, eu não tava mais feliz da forma como eu tava, tinha hábitos ali que já não me cabiam mais. Racionalmente, eu já sabia que aquilo lá não era bom pra mim e eu já sabia pra onde eu queria ir. Mas eu ainda não tinha força pra fazer a mudança. Porque uma coisa é você saber. Tem um abismo muito grande entre você saber que você precisa fazer algo e você realmente fazer algo, né? A escolha que eu fiz na época e que me ajudou, mas talvez não tenha sido a ideal, foi apagar tudo que existia do meu passado. Mudar de cidade, mudar de emprego, jogar fora todas as minhas lembranças, roupas, diários, desenhos. Eu gosto de desenhar, né? Gosto muito de escrever. Joguei tudo fora. Eu queria simplesmente esquecer tudo. E foi bom porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a me vitimizar muito e utilizar isso como recurso para ficar parado e não precisar mudar. Eu fico, ó vida, ó céus, é muito difícil. E ali eu vou mascando. Eu já sei que eu deveria ter feito aquela mudança, sabe? Eu já sei que vai ser melhor para mim, mas eu fico ali, né, presa, pegada às vezes às coisas. Então foi muito bom porque foi uma ruptura na minha forma de ser. Eu nunca tinha feito nada desse tipo. Eu às vezes levava muito tempo para fazer uma mudança simples. Então, que eu me lembre, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma ruptura tão grande. Porém, eu tive uma crise de identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Eu me sentia uma pária. Eu sentia que eu não era mais aquilo que eu fui e ainda não tinha chegado naquilo que eu queria ser. Então, eu não me conectava mais nem com as pessoas e com os hábitos e com o meu modo de vida, meu modo de ser do passado, e ainda não tinha chegado naquilo que eu achava que eu devia ser no futuro. Não foi fácil. Sofri bastante, muita terapia para conseguir entender que não existia um salto tão grande na vida de uma pessoa. E depois, quando eu finalmente cheguei no lugar que eu mais ou menos achava que eu queria, que não era aquele lugar que eu tinha idealizado, muito acima daquilo que eu conseguiria chegar com aquele pouco tempo que eu tinha disposto para fazer isso, e eu ficava frustrada, né? Não conseguia entender por que eu não conseguia chegar naquele lugar ainda. Quando eu consegui chegar mais ou menos ali, ter um pouco mais de maturidade e sabedoria para entender o processo que eu tinha feito, eu precisei dar uns passos para trás, rever alguns processos antigos, agradecer mesmo a Iana que eu tinha sido, porque criou um buraco dentro de mim. Eu neguei tudo que eu era. É um nível de ódio de si mesmo muito grande, daquilo de tudo que você foi. Você não tem respeito nenhum, afeto nenhum sobre o que você passou. Você acha que tudo aquilo foi errado. Não existe isso. A gente usa as ferramentas que a gente tem dentro do conhecimento que a gente tem no momento para sobreviver. Então, se hoje algumas ferramentas não servem mais, se tornaram disfuncionais, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou trabalhando muito a reatividade. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de receber críticas. Boa sorte para mim, querendo produzir conteúdo na internet. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a criar essa armadura dentro de mim, porque quando eu era mais nova, eu tive alguns acontecimentos que eu era muito aberta, eu sofri muito, fui muito magoada, nem todo mundo tinha intenção de me magoar, às vezes eu que era um pouco sensível demais. O fato é que eu virei uma pessoa reativa para defender esse meu coraçãozinho que estava dolorido. E com os anos eu percebi que me fechar também me impedia de vivenciar coisas boas na minha vida. Eu me tornei uma pessoa que, além de reativa, eu tinha muito medo de ousar, eu tinha muito medo de viver. E baseado nas experiências que eu tinha do passado, eu achava que ia ser sempre assim. Você vê como que você vai criando ferramentas de sobrevivência que chega um momento que elas se tornam disfuncionais? O fato é que, quando a gente nega quem a gente cria um buraco. E a gente percebe, mais cedo ou mais tarde, que a gente precisa voltar, revisitar certas vivências e certos sentimentos, agora mais fortalecida. Precisei cortar ali a relação com algumas coisas para poder sair daquele ambiente, me fortalecer e poder voltar com uma maturidade emocional, com muito mais ferramentas para poder olhar aquela situação e ressignificar o que ela foi. E nesse ponto a experiência de vida também ajudou muito, né? O fato é que não existe isso de você simplesmente apagar. Quando você não elabora um sentimento, uma vivência, aquilo ali acaba explodindo com algum gatilho que ninguém mais entende. Só você entende. E às vezes acaba tomando proporções catastróficas em um momento totalmente aleatório. Quando você nega tudo que você foi, você cria um buraco, uma carência sem fim, uma baixa autoestima, porque é como se você dissesse: tudo aquilo que eu fui
não presta. Sendo que tem muitas características suas, minhas, nossas, que foram úteis. Coisas que você pode olhar pra trás e ter orgulho de si mesma. Si mesma, si mesmo, não sei quem que vai assistir esse vídeo, né? Não é porque em alguns momentos da vida você não foi a melhor pessoa que todo o resto você precisa negar. Você tem características de criatividade, de resiliência, muitas coisas que você pode, inclusive, aproveitar nos seus desafios atuais. Porém, para isso você precisa acolher aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim para poder seguir em frente. Essa está sendo a reflexão do meu primeiro vídeo do começo do ano, que é encarar o que já foi com autocompaixão, com gratidão e com perdão. O perdão nem sempre é pro outro, na verdade quase nunca. O perdão é pra gente conseguir continuar vivendo. Muitas vezes a gente não vai conseguir entender o que o outro fez, a gente não vai conseguir às vezes nem retomar ali a relação, enfim, não é esse o ponto. O ponto é você conseguir limpar aquele processo, tirando aquilo que tinha de bom. E não dá pra você fazer isso que eu tô dizendo sem ter paciência e sem dar tempo ao tempo. Porque é muito fácil falar aqui essas coisas pra vocês, mas eu sei, por experiência própria, que eu só consegui olhar certos aspectos depois de muito tempo. Teve alguns que eu consegui ver antes, teve alguns que eu consegui ver depois. Então tenha paciência com você. Não vai resolver da noite pro dia. Também não tô falando pra você chegar e agradecer as pessoas que fizeram mal pra você, ou agradecer as situações que fizeram mal pra você. O que eu tô dizendo aqui é que você entenda esse mecanismo e você entenda que você querer se livrar de tudo, você também vai se livrar de aprendizados e de características suas que você deveria valorizar e que talvez hoje você não valorize e talvez nem enxergue, porque por trás de tudo isso tem um trauma, tem uma dor, tem um momento do passado que você não quer acessar. Então, hoje, eu tô num momento que eu estou agradecendo as minhas versões anteriores por terem me ajudado a sobreviver determinados momentos. Eu gosto muito de música, e então a minha ferramenta está sendo colocar uma música, que a música ela baixa nossas defesas, ela nos leva automaticamente para lugares e sentimentos que às vezes só o racional não consegue. Então tá sendo escolher uma música de acordo com o período que eu quero, conversar com essa minha pessoa, dizendo para elas que eu entendo, que eu peço perdão e perdoo também, que eu agradeço, fazendo um processo de limpeza mesmo. E pode ser que algumas pessoas olhem isso e falem, isso é muito místico, mas existem muitas teorias psicológicas e filosóficas também que falam desse poder da gente olhar as coisas que a gente precisa olhar e a gente soltar, e a gente falar, e a gente expor, mesmo que não seja para a pessoa de verdade. Existe todo um processo terapêutico, catártico de você conversar com pessoas, momentos e, no meu caso, versões de quem eu já fui. Se você gostou dessa técnica, comente aqui. E se você já fez algo parecido, também pode comentar, que eu vou gostar muito. Se você também tiver outras ideias, tô super aberta. É isso mesmo que eu quero fazer esse ano. Então, em resumo, mudar é muito bom e necessário. Mas até para mudar, a gente precisa ter estratégia. Porque senão, a gente acaba perdendo muitas oportunidades aí de conseguir ter uma vida mais plena. A cidade dos meus pais, tá? Que é onde eu tô. Tem trem aqui do lado. E a vida inteira eu vivi com o trem, passando. Tô muito acostumada. Enfim, eu vou me despedindo por aqui. Espero que eu tenha conseguido passar aquilo que eu queria, que eu tenho essa tendência a devagar um pouco. Espero que você tenha gostado e te convido para acompanhar os próximos vídeos, que vai ter outros desafios e outras reflexões. E também te convido para encarar seus fantasmas do passado, para começar um 2026 mais leve, mais livre, para conquistar novos objetivos, objetivos de uma nova fase. Hoje, a minha verdade relativa de ponta, que é o que eu tenho de mais atual nas minhas reflexões, é isso. E até a próxima semana.